presença dos anjos sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar, eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo vai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, o grau de unção, o grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá,
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez juntos, né? Mesmo que distantes, mas juntos compartilhando a palavra do Senhor. Obrigado por você estar nos acolhendo no seu lar através das redes sociais nesse momento, né? Quero convidar você a compartilhar a palavra do Senhor, quero convidar você a juntos podermos entender e compreender um pouco mais da palavra do Senhor e agradecer você que tem nos acompanhado, tem nos dado atenção, tem nos dado o privilégio de poder adentrar ao seu lar para compartilhar a palavra do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a, junto comigo, orar ao Senhor, agradecendo a Deus e pedindo a Ele, rogando ao Senhor as bênçãos. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido, porque nós temos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu cuidado. E a tua graça, a tua palavra nos diz, é suficiente para que possamos enfrentar lutas e dificuldades. Que cada um que está nos acompanhando e as suas famílias, nós possamos, através da tua graça, superar os momentos difíceis, renovar as nossas forças, ter direção nessa caminhada, nessa trajetória da nossa vida aqui nesse mundo, Pai. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar consolando cada um, curando, libertando e que todos nós tenhamos da iluminação desse mesmo Espírito Santo na compreensão da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você nessa oportunidade sobre os paradoxos que nós temos na palavra do Senhor. Claro que paradoxo nós temos como definição contradição, sem nexo, ausência de nexo, melhor dizendo. Claro que isso, quando nós falamos de paradoxo, a Bíblia ela é inerrante, nós estamos falando na visão humana. E o apóstolo Paulo vai definir muito bem isso, porque ele viveu isso. Né? Muitos até pensam, ou na visão humana, volto a dizer, podem pensar que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, estava totalmente desequilibrado emocionalmente. E o texto que eu vou compartilhar com você, um desses textos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, dá essa primeira impressão. Presta atenção no texto. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ora, como pode, na nossa visão humana, ser fraco, quando está fraco é que é forte? Como pode sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias? Mas o apóstolo Paulo não está desequilibrado emocionalmente. Esses são os paradoxos que nós temos que administrar, entender, enfrentar para fazer a vontade do Senhor. Paulo aqui não está dizendo que a dor é uma coisa boa, ele gostava de sofrer, ele gostava de passar dificuldades. Não, ele está dizendo que ele passava essas dificuldades e passava assim a ter prazer nisso porque ele estava tendo essas dificuldades, essas dores por amor a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava sendo prioridade na sua vida. Ele glorificava a Deus com o seu modo de aceitar e lidar com essas experiências da vida. E é isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos colocar em prática até para vencermos essas lutas e essas dificuldades. Eu quero compartilhar, como disse, sobre alguns paradoxos, né? Na visão humana, sempre é bom ressaltar isso que a Bíblia nos fala. Além do texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, eu quero compartilhar com você também, no mesmo livro, o capítulo 4, versículo 18, que vai também falar de outro paradoxo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Do visível, olhamos para o invisível. Como pode isso? É outro desafio, né? E aí entra até a questão da fé. Nós estamos acostumados, na nossa visão humana e limitada,
de enxergar as coisas, né? Lutamos muitas vezes contra as pessoas, contra aquilo que vemos, quando na realidade a Bíblia fala justamente ao contrário. Nós temos que lutar contra o inimigo que não estamos vendo, né? Não estamos aqui vendo ele na visão humana, nós não conseguimos enxergar o inimigo. Nós não temos que lutar contra as pessoas, mas contra os principados, potestades. E quando nós vemos esse paradoxo do visível olharmos para o invisível, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que nós precisamos enxergar as coisas que vêm do alto, confiar, né? Ter essa prioridade, ter uma visão diferente. O que o apóstolo Paulo também vai continuar falando em outros textos. Nós precisamos nos preocupar muitas vezes com aquilo que não estamos vendo, mas estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo as investidas de Satanás, estamos sendo tentados, estamos como o apóstolo Paulo, né? Passando por injúrias, por dificuldades, e nós precisamos estar atentos a isso, porque quando nós enxergamos algo é muito mais fácil, você está ali, né? A gente sempre fala, às vezes as pessoas fazem uma ideia errada do inimigo, né? Inclusive em alguns quadros ou alguma coisa, quando você fala do inimigo, as pessoas já pintam aquela figura de uma pessoa horrível, né? De alguma coisa assim, quando na realidade não é. Satanás sempre entra com sutileza, com detalhes que você nem percebe. Então esse paradoxo do visível olharmos para o invisível é exatamente enxergar com a visão espiritual e não somente com a visão física e material. O apóstolo Paulo define muito bem isso. Outro paradoxo que nós temos está lá em Marcos capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42, vai falar de algo também, às vezes, complicado de conseguirmos entender, mas é necessário entender. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio e sobre os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Olha outro paradoxo aqui. Somos exaltados quando nos humilhamos, ou melhor, somos os primeiros quando servimos. Na nossa visão humana, aqueles que são os primeiros, ou quando, por exemplo, recebemos um governador, quando recebemos alguém que exerce um cargo, alguma coisa assim, geralmente ele é servido, não é verdade? Porque essa demagogia ou esse jargão que a gente ouve, nós estamos aqui para servir o povo, nós sabemos que isso na prática não funciona, né? Então, muitos que querem o seu cargo eletivo, a sua posição, ou mesmo na sua vida secular, profissional, quando ele exerce uma determinada liderança, um determinado cargo, ele é servido muito mais do que serve. E aí Jesus diz justamente ao contrário. Jesus está dizendo o seguinte: somos os primeiros quando nós servimos. Eu costumo sempre dizer e dar o exemplo dos diáconos, né? Diácono serve, ele tem que servir. As pessoas às vezes pensam em exercer ou ter ou usufruir de algum cargo de liderança ou ser um oficial da igreja para ser servido, quando na realidade não é nada disso. É outro paradoxo. O diácono, ele está para servir. Nós, quando exercemos os nossos dons, desenvolvemos na obra do Senhor, é para servir e não para ser servido, não para ser exaltado, pelo contrário. E essa é uma visão difícil, é um paradoxo, porque aí nós temos o conflito da visão humana, né, a visão desse mundo, com a visão espiritual, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o ensinamento ou os ensinamentos do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. E o texto que acabamos de ler, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 44, o próprio Jesus está ensinando dessa maneira. Então nós precisamos tomar cuidado
no serviço, né? E esse paradoxo aqui tem que ser bem compreendido. Essa questão de querer ter posição ou exercer a liderança para ser servido não condiz com a visão espiritual. É importante destacar isso. Temos também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vamos nos deparar com outra situação como essa, uma situação de tornarmos sábios pela loucura da pregação. Ora, olha só outro paradoxo. Como é que alguém pode se tornar sábio, né? Com a loucura da pregação? Olha o que o texto diz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais um paradoxo. Como é que pode tornar sábio pela loucura da pregação? Aliás, quando nós pregamos a palavra do Senhor, em muitos textos nos dias de hoje, as pessoas acham que os cristãos, os crentes são desequilibrados emocionalmente, estão loucos, né? Ele não consegue entender, não consegue ter essa percepção, essa sensibilidade, porque isso só vem através dos olhos espirituais, né? Da visão espiritual e não da visão terrena, da visão do mundo de hoje. Por isso que nós precisamos entender esse paradoxo, essa aparente contradição, essa aparente falta de nexo, né? Na visão humana é isso mesmo, mas aí nós precisamos recorrer à visão espiritual. Nós precisamos entender que quando nós vivemos, aplicamos a pregação, aplicamos a palavra do Senhor, mesmo nos dias de hoje, quando muitas vezes nós temos que ir contra o senso comum, contra a visão humana, contra aquilo que está sendo falado, está sendo vivido na sociedade, nós aí estamos cumprindo a palavra do Senhor. Então nós nos tornamos realmente sábios quando nós aplicamos essa pregação que até na visão humana é loucura. Esse é um destaque que tem que ser feito também. O outro texto que nós vamos trabalhar um pouquinho e vamos consultar é Mateus capítulo 18, versículo 4. Esse texto hoje nós temos uma dificuldade de aplicar nas nossas vidas, né? Mas ele precisa ser trabalhado. O texto vai falar que somos exaltados quando nós somos humilhados. Como é que pode isso? Isso também é um outro paradoxo. Como é que a pessoa é humilhada, se torna exaltado? Não, o correto não seria o oposto? Mateus 18, 4 vai nos esclarecer ou vai falar que é exatamente isso. Porquanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Não sei se você lembra da passagem desse texto de Mateus capítulo 18, que os pais aproximaram ali de Jesus, né? E com algumas crianças, Jesus estava ensinando os seus discípulos, aí ele vai falar sobre o maior no reino dos céus. E aí, para explicar isso, ele chama uma criança no meio daquele pessoal, coloca essa criança ali no meio deles, e aí ele fala exatamente isso no versículo 3, e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos céus. E aí o versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Nós hoje temos uma dificuldade, nós sempre queremos ser enxergados, nós queremos ser reconhecidos, né?
Tem uma música, a letra fala, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Mas essa letra, ela vai continuar na teoria se não entendermos aqui esse paradoxo. Se nós não compreendermos a visão do Senhor. Nós vamos sempre querer um reconhecimento, né? Falando em termos de igreja, de corpo de Cristo, de comunidade, quantas vezes as pessoas têm deixado a sua comunidade local, têm procurado outros lugares porque ela entende que ali ela não é reconhecida, ela não é valorizada. Mas aí, se nós retornarmos ao texto, somos exaltados quando nos humilhamos. Nós realizamos para quem? Para quê? Qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Nós utilizamos os nossos dons, que não são nossos, mas dados pelo Senhor para edificação do corpo de Cristo, onde está escrito que aí nós precisamos desse reconhecimento. É claro que os pastores e líderes têm sim que estimular suas ovelhas, né? A gente sempre que possível faz parte, nós procuramos valorizar, mas esse reconhecimento ele tem que ser deixado de lado mesmo, porque é um reconhecimento passageiro. O que nós precisamos é trabalhar exaltando Cristo como o apóstolo Paulo. O que nós precisamos realizar é com o objetivo de servir a Cristo, não servir à igreja, ao líder, o pastor, a denominação, não. Nós realizamos para servir a Cristo. E quando nós nos humilhamos, nós estamos espelhando a imagem de Cristo. Esse é o grande sentido. Não tem que ficar desanimado, tem que continuar trabalhando, continuar realizando, continuar pregando, continuar desenvolvendo os seus dons, confiado sempre no Senhor, a visão espiritual, a visão de reino, a visão de realmente estar fazendo e realizando a vontade do Senhor. E não realizando para poder estar em evidência, para poder ter o seu nome citado. Isso é muito complicado, mas nós precisamos realmente entender esse paradoxo. Nós precisamos entender que quando nós realizamos, aliás, eu poderia dizer para você, e tenho vivido essa experiência, aqueles que muitas vezes nem aparecem, por exemplo, o ministério de intercessão, às vezes não se cita nem o nome dos irmãos, das irmãs que fazem parte, mas muitas vezes é um ministério que tem sustentado a vida do pastor, da igreja, tem sustentado através das orações, intercedendo, orando, buscando, mas muitas vezes passa desapercebido, mas eles estão realizando a obra do Senhor. Então nós precisamos entender essa questão da exaltação, da visão humana, nós precisamos realizar tranquilos, sem muito alarde, realizar a obra do Senhor, realmente entender que nós servimos a Cristo, devemos tão somente servir ao Senhor. Então, do visível olhamos, ou melhor, do visível olhamos para o invisível. Somos os primeiros quando servimos, somos exaltados quando nos humilhamos, tornamo-nos sábios pela loucura da pregação. Quantos paradoxos! E ainda temos alguns outros. Por isso precisamos compreender realmente. Isso só vamos conseguir compreender pela visão espiritual. Mas vamos continuar um pouquinho mais sobre outros paradoxos. Esse talvez seja o mais importante, da compreensão. Esse talvez seja o principal, posso destacar. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Tornando-nos livres, sendo escravos da justiça. Como é que alguém pode se tornar livre e escravo? É uma contradição, é um paradoxo. Nós nos tornamos livres do pecado. Isso é importante ressaltar. E nós nos tornamos sujeitos à justiça, participamos dela.
de livre e espontânea vontade. A opção, nós deixamos de ser escravo. O pecado nos escraviza, Cristo nos liberta, liberdade. Mas aparentemente, na visão humana, isso é um paradoxo. Por quê? Na visão humana, liberdade é você fazer tudo, né, que o mundo oferece, ou melhor, usufruir de tudo que o mundo oferece. Então você vai usufruir dos vícios, você vai usufruir de tudo aquilo que o mundo oferece que não está em sintonia com a vontade do Senhor. Que liberdade é essa? Você pode fazer tudo, mas se torna escravo do vício, escravo do dinheiro, escravo da inveja, de tantas outras coisas. Isso não é liberdade. Eu poderia dizer que isso é paradoxo, né? Mas isso nós só vamos conseguir compreender com a visão do Senhor, a visão espiritual, não a visão do homem, a visão humana, material. Então nós nos tornamos livres sendo escravos da justiça. Outro paradoxo que eu gostaria de compartilhar com você: possuímos tudo e não temos nada. Pode isso? Possuímos tudo e não temos nada. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 10, e eu quero ler a partir do versículo 8, diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha quantos paradigmas, quantos paradoxos, melhor dizendo. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Como pode isso? Na visão humana, quanto mais se conquista na vida material, mais nos tornamos o quê? Ricos, aí podemos realizar tudo. No aspecto espiritual é justamente ao contrário, né? Quando nós nos tornamos, ou quando possuímos tudo, né? Na realidade, na visão humana, nós não vamos ter a vida eterna. Lembra o texto? É mais fácil um rico passar pelo fundo, mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando nós nos apegamos à riqueza, ao que possuímos, à posição, os bens, nós não vamos ter aquilo que é de mais valioso, que é a vida eterna. Por isso, quando possuímos tudo, nós não temos nada. Mas quando nós não possuímos as riquezas desse mundo, mas temos a vida eterna, aí sim nós vamos ter o tudo. Mais uma vez, só vamos enxergar isso com os olhos da fé. Só vamos enxergar isso com a visão do Senhor. Só vamos conseguir realmente ter essa visão se deixarmos um pouco de lado a visão do agora, do que estamos vendo, do mundo atual. Paulo, quando se converteu, ele passa a ter essa visão, ele passa a enxergar o mundo, as coisas, a sua vida, as suas atitudes de outra forma. E ele começa então a entender todas essas coisas. E aí chegamos mais uma vez ao texto que lemos no início, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Por que isso? Porque quando nós sentimos que não temos força, quando nós entendemos que não dependemos da nossa força, da nossa condição, aí nós nos tornamos fortes, porque aí nós passamos a depender totalmente das bênçãos, da graça, da misericórdia do Senhor. E aí, o próprio apóstolo Paulo escrevendo os Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós dependemos do Senhor, Ele nos fortalece. Então aí nós nos tornamos fortes, ao contrário da visão humana.
Ao contrário daquilo que nós vemos, né, no contexto do mundo atual. Paulo fala justamente sobre isso. E ele está sofrendo, ele está passando por tudo isso, porque ele está dependendo só da graça. Não podemos esquecer que o texto do capítulo 12 fala a partir do versículo 7 sobre o espinho na carne. Paulo pediu ao Senhor que tirasse esse espinho, que removesse. E aí, depois de 3 pedidos, a resposta foi: a minha graça te basta. Ou seja, você vai realizar tudo, você vai ser forte e vai enfrentar. Não precisa remover esse espinho na carne. Não há necessidade, pelo contrário. Esse espinho na carne é que vai te manter dependente da minha vontade, da minha graça. Nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos entender, e com essa visão espiritual é que nós vamos ter a vitória, vamos triunfar na aparente derrota. 2 Coríntios capítulo 12, um pouquinho antes, versículos 7 a 9, sobre esse espinho na carne. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele está falando da sua experiência, ele está dizendo que nós vamos realmente triunfar na aparente derrota. Porque o mundo tem uma visão de vitória e de derrota. Mas quando nós enxergamos com a visão de Cristo, a visão espiritual, isso sim. Aí há um paradoxo com relação à questão de hoje, né? E aí nós temos essa vitória, esse triunfo na aparente derrota. Paulo continuava com o espinho. Alguém poderia dizer, se fosse nos dias de hoje: ué, mas onde está a fé dele? Por que ele não foi curado? Se ele é um servo do Senhor, se ele está realizando, por que ele não conseguiu essa cura? Tem alguma coisa errada, deve estar em pecado. Poderíamos recorrer a Jó também. Imagine Jó, depois de passar todas aquelas dificuldades, alguém fala: ué, mas ele não é um homem íntegro, não é temente a Deus, não é exemplo, tem alguma coisa errada, como muitos falaram. Provavelmente isso é pecado que está escondido. Essa visão de vitória e derrota do mundo não pode ser a visão daqueles que se dizem cristãos e seguidores de Cristo. Capítulo 12, versículo 5, vai falar também que Paulo gloriamo-nos nas fraquezas. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa visão de Paulo nos leva a repensar algumas atitudes, repensar os nossos comportamentos. E aí nós podemos também novamente ler o versículo 9 e 10 de 2 Coríntios capítulo 6, para compreender que vivemos pelo morrer. Outro paradoxo. O texto fala o seguinte: como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos. Paulo diz o quê? Para mim, o morrer é lucro. Porque aí ele está pensando e está vendo, enxergando o lar celestial, vida eterna. Talvez esses paradoxos aqui, né, tenham muitas vezes sido mal compreendidos, porque nós continuamos com aquela visão de que vamos permanecer, entre aspas, eternamente nesse mundo. Paulo, a partir da sua conversão, ele também entende que aqui
é uma vida passageira. E aí Ele quer realmente ter a vitória final. Se você quer ter a vitória final, se nós queremos estar com Cristo, se nós queremos sobreviver e viver a vida eterna com Cristo, nós precisamos entender, compreender esses paradoxos da visão humana. E eu quero concluir a minha palavra falando e reforçando sobre a visão do apóstolo Paulo, seguidor de Cristo, exemplo a ser seguido, mesmo com as suas limitações. E alguém poderia dizer, mas o apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo era um homem pecador, no primeiro momento perseguidor dos cristãos, depois é transformado, ele aceita Cristo, há uma conversão, e é isso que vai transformar a nossa vida, e aí sim, nós vamos compreender esses paradoxos. Vamos repetir mais uma vez, anota aí. Do visível, olhamos para o invisível. Somos os primeiros quando servimos. Somos exaltados quando nos humilhamos. Tornamo-nos sábios pela loucura da pregação. Tornamo-nos livres sendo escravos da justiça. Possuímos tudo e não temos nada. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Triunfamos na derrota. Gloriamo-nos nas fraquezas e vivemos pelo morrer. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa completar aí no seu coração, na sua mente, a palavra que foi pregada nessa oportunidade. E eu tenho certeza que quando nós compreendermos realmente, enxergarmos com os olhos espirituais, nós vamos compreender que a vitória do cristão, do servo, não está nas coisas terrenas, nem nas coisas desse mundo. Lembre-se, a graça do Senhor é suficiente para que possamos vencer todas as lutas e dificuldades. Permaneça firme, busque no Senhor cada dia mais a visão espiritual. Não se deixe corromper pelas coisas desse mundo. Não se deixe influenciar, não abra mão da sua fé, por mais dificuldades que você esteja passando. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando você e a sua família.
Quero aproveitar essa oportunidade, esse momento, para compartilhar com você da agenda da Batista Vila Formosa, das nossas programações. Anota aí para você continuar acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook ou presencialmente. Quartas-feiras nós temos às 20 horas pelo YouTube e pelo Facebook, as quartas de estudo. Nos finais de semana nós temos as celebrações pela manhã, às 10 horas da manhã, somente online. Às 10 da manhã você pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube, e às 19 horas, aí sim, nós já estamos tendo cultos presenciais. Você pode acompanhar, porque mesmo sendo presencial, nós transmitimos pelo YouTube e pelo Facebook, ou se você quiser estar conosco, será uma alegria, um privilégio receber você e a sua família. Está aparecendo aí na tela um telefone 0800, ligação gratuita, você pode agendar, você pode marcar para estar conosco, porque nós estamos cumprindo os protocolos de segurança durante a pandemia. Então, anota aí, participe, marque aí para você estar conosco. Se você também precisa de um pedido de oração, se você tem uma necessidade, você tem um pedido de oração, se você quer alguma orientação, utilize também o mesmo número 0800, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nós teremos imenso prazer e alegria em atender você e a sua família. Quero agradecer você que tem contribuído com essa obra, temos sustentado, temos mantido todas as programações, acabamos de sair das comemorações dos 10 anos, de existência da Batista Vila Formosa. Quero agradecer você que faz parte da comunidade Batista Vila Formosa, tem contribuído, você que não faz parte efetiva, mas tem nos acompanhado, tem doado. Nós continuamos nos trabalhos de ação social, sendo bênção na vida de muitas pessoas, porque o nosso lema é abençoados para abençoar. E eu quero encerrar, e por falar de comemorações de aniversário, eu gostaria de encerrar a celebração dessa manhã, deixando com você, mais uma vez, a participação que o coral principal da igreja teve nas programações, nas celebrações dos 10 anos. Eu quero encerrar essa programação, se você já assistiu, você vai rever, se você ainda não acompanhou, você vai ter a oportunidade de ouvir uma música do coro principal da Batista Vila Formosa. Foi muito bom ter estado com você, obrigado pela sua participação, pela sua atenção, que Deus continue abençoando você e a sua família. Não esqueça de nos acompanhar pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram, e você pode também fazer uma visita na Batista Vila Formosa. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, se Deus nos permitir, e fica aí, acompanhe a participação do coral da Batista Vila Formosa. Erga a voz ao Senhor, que reina sobre nós, pois é o vencedor.